Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu estou aqui para poder trazer um devocional especial para você. Amém, queridos? Então, eu quero hoje trazer um devocional e o devocional de hoje tem como tema: um abismo chama outro abismo. Queridos, esse é uma parte de um verso, de um texto bíblico que muito se fala, né? Que muito a pessoa ali menciona ela quando uma situação, principalmente quando se trata de situação de pecados, né? Quando situação de pecados ou situação que a pessoa se coloca numa situação difícil e muitas vezes ali para você incentivar pessoas, falar, olha, você tem que sair disso, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E no seu contexto não está errado, de forma nenhuma. Mas eu quero trazer para você algo mais claro do que é um abismo chama outro abismo para a sua vida. Porque essa frase, um abismo chama outro abismo, ele pode ter dois significados bem interessantes para que nós possamos saber lidar na nossa vida espiritual. Primeiramente, quando a gente fala de um abismo chama outro abismo, nós podemos falar de situações ao qual Deus vai trazer sobre as nossas vidas ou que o mundo das trevas vai trazer contra as nossas vidas, ou ainda tem uma terceira opção, quando nós mesmos tomamos atitudes erradas, que daí essa terceira se enquadra naquela que eu disse, que quando uma pessoa ela se coloca numa posição de vulnerabilidade e você tenta resgatar aquela pessoa, incentivando ela, dizendo para ela, olha, você tem que sair disso porque isso vai chamar outro abismo pior, a situação vai ficar pior, né? Se enquadra nessa terceira. Então eu quero trazer para você essa mensagem e primeiramente eu quero ler um texto base junto com você que está lá no Salmo 42, que é onde fica localizado esse texto que contém esse tema do nosso devocional, que é o Salmo 42, versos 7 a 9. Eu vou colocar na tela para você e você vai poder acompanhar comigo aí. Tá bom? Vamos lá. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. De dia o Senhor me concede o seu amor leal. De noite a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Esse texto, quando você lê, queridos, ele parece meio desconexo, parece. Ele parece que ele não fala exatamente com uma certa clareza. Então, por isso, as pessoas elas começam a tirar conclusões do jeito que elas quiserem. Mas não que esteja errado, de forma nenhuma. Mas é importante entender que nem tudo isso que o salmista ele escreve, ele coloca como se fosse algo demoníaco, demonizando tudo. Não, nós não podemos demonizar tudo, mas nós temos que ter um discernimento mais claro da situação que nós estamos vivendo. Até porque o abismo chama o outro abismo, ele é característica daquele problema, daquela situação que mal você está saindo e já chega outra, e na hora que você está saindo de uma já chega outra, e daí você sai de uma já chega outra, né? É igual quando você vai na praia. Quando você vai na praia, o que acontece? Você entra, daí você vê uma onda vindo, você, né, ou você pula, ou você mergulha por baixo, mas mal você sai da água, já está vindo outra onda de novo. E daqui a pouco você sai, daqui a pouco outra onda de novo. E se você não tomar cuidado, você vai indo ou contra o mar ao ponto de você ir para lugares mais fundos, ou a onda vai te jogar lá para outro lugar. Então, eu tenho que ter esse discernimento, que muitas vezes esse abismo chama outro abismo. A intenção
por trás dessa sequência de ações, adversidade, tribulação na nossa vida, muitas vezes o intuito é nos levar e nos arrastar cada vez mais para longe da presença de Deus, ou nos levar para mais próximos de Deus. Como assim, pastor? Um abismo chama outro abismo, pode me levar para mais próximo de Deus? Sim, pode me levar para mais próximo de Deus, sim. E eu vou te provar isso na Bíblia, tá bom? Por exemplo, queridos, olha só, por exemplo, o caso de Jó. Quando nós olhamos na Bíblia o caso de Jó, a gente vai perceber que Deus olhava para Jó com bons olhos. E a Bíblia começa lá no livro de Jó, capítulo 1, dizendo que Jó era um homem temente, justo, fiel a Deus, que se afastava do mal. Ou seja, ele era uma pessoa muito boa, que andava conforme o que Deus queria. Mas Deus permitiu uma provação. O que é uma provação? Qual que é a diferença de provação e tentação? Eu sempre recebo pedidos de oração e as pessoas falam assim, pastor, eu estou numa provação, e na verdade a gente vê que não é provação, é mais tentação do que provação. Então as pessoas confundem. Então o que é uma provação? A provação é um ato que coloca a pessoa à prova, para poder provar a força moral, a fé, tá? As convicções daquela pessoa. Então, a provação, ela nunca vai te levar a pecar, mas provar se isso que você fala, que você diz ser, eu sou cristão, eu sou fiel, eu sou isso, sou aquilo, é verdadeiro ou não. Ok? Agora, a tentação não. A tentação ele é um impulso para você praticar o pecado, para você praticar aquilo que não é recomendável. Ok? Então vamos lá aqui para o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 1, verso 13. Vamos ver o que aconteceu nessa situação de um abismo chama outro abismo. Vamos ver como que aconteceu no caso de Jó. Então Jó, capítulo 1, verso 13 a 19, eu vou colocar na tela para você. Opa, aí, agora foi. Verso 13 a 19. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Se tem um texto que signifique mais sobre um abismo chama outro abismo, na área de provação, é Jó. Porque você imagina, queridos, a linha de notícias que chega para ele, do verso 13 ao verso 19. Mal acabava um, chegava outro. Mal acabava uma notícia, chegava outro. Mal acabava um, chegava outro. Agora, olha só que interessante, que na provação as notícias chegam até você.
As notícias vão até você para provar o seu comportamento de fé. E o livro de Jó, no capítulo 2, o verso B apenas, a parte B, diz o quê? A parte B diz assim, ó: em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então a provação, ela tem que experimentar você para saber se você é realmente esse homem, essa mulher temente a Deus, como você disse é. Então pode vir um abismo chamar outro abismo da parte de Deus? Pode. Uma provação. Deus permitiu a provação sobre a vida de Jó. E Jó não pecou em tudo. Jó não pecou com seus lábios. Você entendeu isso, queridos? Uma outra situação muito interessante também, de um outro personagem bíblico, é de Jonas. Embora não fosse uma provação, mas Jonas desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus e ele sentiu na pele esse abismo chamando outro abismo na vida dele. Por quê? Por causa da desobediência. Ou seja, um abismo chama outro abismo, ele também pode ser uma questão corretiva, trazendo uma correção de direção na vida de uma pessoa. E não somente, como a gente pensa, um abismo chama outro abismo, é só coisa ruim. Não! Pode ser aprovação para ser aprovado, para você chegar mais próximo de Deus. No entanto, que Jó termina o livro de Jó no último capítulo do seu livro, ele fala que ele conhecia Deus apenas de ouvir. Mas depois de tudo que ele passou, ele via face a face o olho de Deus. Ele olhava, ele conseguia sentir a presença de Deus. Ou seja, a provação levou ele para mais perto de Deus. Jonas, pela desobediência dele, experimentou o abismo, chama outro abismo, porque ele desobedeceu. Deus manda ele ir pregar contra aquela cidade de Nínive, a cidade de Nínive, e simplesmente ele tenta fugir. E lá no livro de Jonas, no capítulo 2, verso 3 e 4, quando ele é jogado ao mar, né, já engolido pelo grande peixe, ele faz uma oração a Deus. Olha só na tela aí que eu vou colocar para vocês na oração que ele fala. Vocês vão ver que a palavra dele bate muito com o texto do Salmo 42, que fala de um abismo, chama outro abismo. Olha só que legal. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Você viu que legal? Ele usa palavras muito parecidas, muito próximas ao Salmo 42, né? Jonas ele usa, dizendo que Deus fez ele passar por uma determinada situação de dificuldade, uma situação de quase morte, para que ele pudesse repensar a vida dele, repensar se compensava ele tentar fugir da presença de Deus. Então, muitas vezes é Deus puxando a nossa orelhinha ali para que nós possamos aprender a depender de Deus também, ok? Mas vamos lá, vamos para mais uma situação aqui de um abismo chama outro abismo, que pode ser uma tentação. Pode ser uma tentação e essa tentação ela nem sempre vai vir de Satanás, como eu digo. Não adianta você tentar demonizar todas as situações. Como as pessoas falam, o Satanás se levantou, o Satanás está furioso. Queridos, muitas vezes Satanás não está nem aí para você. Essa é a verdade. Porque Satanás ele olha muitas vezes para nossas vidas, e as vidas é muitas vezes tão bagunçada, a pessoa não ora, não pede direção para Deus, simplesmente vive uma vida qualquer, indo para um lugar que achar melhor, e Satanás não esquenta muito a cabeça com aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa que quer seguir o seu próprio caminho sem pedir direção de Deus, Satanás sabe que uma hora ou outra aquela pessoa vai cair, e que um abismo chama outro abismo vai ser real na vida daquela pessoa.
Então, por isso que eu falo, não adianta tentar satanizar, demonizar todas as coisas, porque não é. Ok? Mas vamos lá. Um abismo chama outro abismo, ele pode ser uma tentação, ele pode ser também um pecado chamando outro pecado. Um pecadinho que você achava que não ia dar nada, mas aquele pecadinho pequenininho chama um pecadinho um pouco maior, que chama outro pecado um pouco maior, e na hora que você vê, você entrou numa bola de neve gigante de pecado que você não consegue mais sair. Olha o caso, por exemplo, de Davi. Davi, ele começou como? Olhando, observando Batseba. Olhou, caiu em tentação. Se ele só olhasse, queridos, ele tinha cometido o pecado da cobiça. Mas ele não somente cobiçou, ele desejou e mandou trazer Batseba até o palácio dele. Então ele cometeu o pecado. E o pecadinho que ele achava que não dava nada, deixa eu dar uma olhadinha lá, ver Batseba. Ele olhava, tinha desejo, cobiçava. Daqui a pouco manda buscar. O que era uma cobiça virou um desejo, que virou ali um ato concreto. E depois, se não bastasse cometer um adultério com Batseba, que era casada com Urias, ele ainda vai programar a morte de Urias. Então, olha só quão sério que é a situação quando nós entendemos o que um abismo chama outro abismo, ele pode ocasionar na minha vida. Pode ver que nesse caso da tentação, não tem Satanás, não tem demônio. O que tem é o olho do ser humano imperfeito pecador, aonde ele não soube se controlar, onde ele não teve o domínio próprio. Não tem Satanás nessa história. Ok? Mas, dentro dessa história, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, você consegue ver essa história do adultério de Davi com Batseba e a morte de Urias. Você vai perceber isso lá em 2 Samuel, capítulo 11. Mas, interessante é a sequência dessa história que vai trazer algo bem interessante para a gente. Muitas vezes você fala assim, pastor, essa situação está se prolongando na minha vida. Esse abismo chama outro abismo, mal acaba um problema, vem outro, mal acaba um problema, vem outro. Isso pode também, sabe, ser o quê? Esse abismo, chamando outro abismo, ele pode ser o quê? Um sinal, queridos, um sinal de maldição hereditárias ou pecados geracionais. Foi o que aconteceu com Davi, e eu vou te provar na Bíblia. Quem que cometeu adultério com Batseba? Com Batseba? Davi. Quem matou Urias? Davi. Olha só o que Deus fala para ele no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 10 a 12. Olha só o que é falado para Davi, queridos, presta atenção. Por isso o quê? Por causa do adultério e da morte de Urias, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Verso 11. Assim diz o Senhor, da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Você viu só? É sinal de maldição. E como eu sempre falo, maldição não foi Satanás que criou, maldição foi o próprio Deus. Por que Deus criou a maldição? Para corrigir o homem, para trazer um pisca-alerta ali na vida do ser humano, para falar, opa, eu estou fora dos caminhos de Deus, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. E como que eu faço isso? Confessando pecado, renunciando pecados, seja próprios, seja geracionais, renunciando isso. Agora, olha só que interessante, Davi não teve paz, queridos, depois desse ato dele. Davi não teve paz. Davi, ele cometeu um adultério, matou Urias, depois perdeu o filho, a Batseba perdeu o filho que estava grávida de Davi. E se não bastasse isso, olha a consequência. No capítulo 13 de 2 Samuel,
nós vamos ver um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele violenta a sua meia-irmã Tamar. Olha que maldição terrível! E tudo isso por quê, pastor? Por causa daquele pecado? Por causa do adultério de Batseba? Por causa de ter matado Urias? Sim! Mas, pastor, mas não foi Davi? Por que Tamar e o Aminon pagou por esse preço? Porque é pecado geracional. O pecado que Davi cometeu reverbera em forma de maldição, de herança na vida dos filhos. Então, olha só o que aconteceu na vida de Samuel. Na vida de Davi, teve que presenciar o que Davi teve que presenciar dentro da sua própria casa. Olha só, vou colocar na tela para vocês aí. 2 Samuel, capítulo 13, verso 14 e 15. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Ouvi-la quem? Tamar. E sendo mais forte que ela, Tamar, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Então olha só, queridos, como que a maldição ela é? Ela é algo terrível. Davi mal tinha se recuperado de todas essas situações que estavam acontecendo na vida dele, e agora ele tem que ver ali o seu filho Aminon violentando a sua meia-irmã Tamar. Porque Aminon, do nada, se sentiu apaixonado por Tamar. Mas a gente percebeu que a maldição é algo tão sério que quando ele acaba de violentar Tamar, ele simplesmente tem o quê? Aversão. Ele pegou uma aversão à própria irmã e expulsou ela do quarto dele. E Davi teve que ver isso na sua vida. Mas se não bastasse isso, que ele não parou. Por quê? Logo depois, Absalão, que é também um dos filhos de Davi, foi lá e matou Aminon, que tinha violentado Tamar. Olha só quanta coisa horrível. E Davi, tudo isso. Então você imagina isso vindo na cabeça de Davi. Um abismo chamando outro abismo por causa do quê? De um pecado inicial. De um ato inicial. Então você vai ver isso no livro de 2 Samuel, capítulo 13, verso 28 a 29. Vamos lá, vou colocar na tela para vocês daí. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: ataque Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, não fui eu que ordenei a vocês? Sejam fortes e valentes. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um a sua mula, fugiram. Vocês viram só, queridos? E não para por aí, eu trouxe aqui alguns pontos, mas você vai ver que depois o próprio Absalão ele se levanta contra o próprio pai, tentando dar um golpe no próprio pai. E a situação, querido, ela só vai se agravando. Então o abismo chama outro abismo, não é somente relacionado a pecados pessoais, relacionados a pecados geracionais, mas um abismo chamando outro abismo também faz referência ao que Deus ele pode estar tentando fazer na minha vida e na tua vida para nos levar para mais perto dele. Pastor, diante dessas situações, o que eu devo fazer? Diante dessas situações de um abismo chamando outro abismo, seja ela por uma provação, seja ela por uma correção, seja ela por pecados pessoais, seja ela por pecados geracionais, seja ela por uma tentação demoníaca, como Satanás, por exemplo, tentou Jesus no deserto. Como que eu faço para vencer? Simples. E aqui de toda essa mensagem que você está ouvindo, vem uma chave principal para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, que nos ensina algo poderoso. E diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. O segredo de tudo isso, de você passar por essa situação, vencer, aprovando, vencendo, superando, lidando com toda essa situação de um abismo chamando outro abismo,
é você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, querido? É se submeter à vontade de Deus, fazer exatamente o que Ele está ordenando, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas exatamente seguir o caminho que Deus mandar. Porque os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Eu quero agradecer você que teve esse tempo especial dividido aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E claro que eu vou convidar você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar na nossa mensagem. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais essa palavra que o Senhor nos trouxe. Um abismo chama outro abismo. Aonde na nossa mente, Pai, tinha algo somente maléfico, demoníaco, nós começamos a entender e a compreender os desígnios do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a correção do Senhor para com a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos ama. Consagramos ao Senhor esse dia, consagramos ao Senhor, Pai, toda a nossa casa e a nossa família, e tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.